Ela é repórter da comunicação da Record TV e produtora executiva do Instituto João Donato. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2018, também tem prática de locução pelo Senac São Paulo. Sua atuação jornalística é voltada para cultura e entretenimento. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Letícia Imperador. Minha amiga Letícia Imperador, tudo bem, querida? Tudo bem, Vanderlei, muito obrigada. Eu fico feliz de você estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu conheço mais ou menos a história de como você chegou ao Mackenzie. Nós vamos lembrar, como é que você chegou ao Mackenzie e ao jornalismo? Vamos. Eu sempre pensei que eu fosse fazer alguma coisa, voltada para a comunicação. E aí eu estava em dúvida do que fazer exatamente. Aí um belo dia, foi em 2014 ainda, numa feira dessa estudantil, estavam dando algumas palestras, e aí uma das palestras era a sua. E aí eu lembro que você começou a palestra assim, olha... as palestras de medicina e engenharia já foram. Se vocês quiserem ganhar dinheiro, é lá. Aqui só fica quem quer mesmo. Olha que coisa. E aí eu lembro que você falou isso e depois você conversando, contando as coisas, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Mas o Mackenzie já era uma opção? Era uma opção, era Mackenzie, Casper e a USP. É a USP. Isso. Você já conhecia o campus aqui, não? Não, eu conheci um pouquinho antes de começar a estudar. Todo mundo, grande parte, principalmente os meninos do futebol, quando entra tem um direcionamento, fazer jornalismo esportivo, jornalismo econômico, jornalismo cultural. Você tinha alguma coisa em mente, não? Tinha, eu pensava que eu ia ser jornalista esportiva. Também. Eu pensava, eu falava, vai ser isso aqui. E aí depois quando você começa a conhecer, outras matérias, você vê que não é só aquilo, que o jornalismo te dá várias possibilidades, aí você vê, talvez isso aqui não seja exatamente o que eu quero. E foi meio que aconteceu comigo. Mas na faculdade tinha alguma coisa que se interessava mais em termos de disciplina ou fora da sala de aula? Eu acho que nas disciplinas, as coisas voltadas mais para essa coisa de comunicação, seja visual, TV, rádio, sempre foram duas coisas que me atraíram desde o começo, desde o comecinho. A sua turma era uma turma bastante agitada, bastante comprometida, engajada politicamente. Isso te ajudou na formação? Ajudou. Eu acho que foi uma turma muito boa. Tinha uma galera que realmente se ajudava, que estava lá quando dava algum problema, assim, que todo mundo falava, mesmo que tivesse alguma divergência, por exemplo, política, que quando dava algum problema, deu algum problema, deu esse problema aqui. Vamos se ajudar para dar certo para todo mundo. Então, quando você saiu da faculdade, você já foi direto, porque hoje a gente pode dizer que você é de redação. Né? E eu tenho conversado com várias pessoas aqui, Letícia, e raramente a gente tem gente de redação, né? Era um caminho, mais ou menos, que você já tinha trilhado ou não? É uma coisa que eu sempre tive na cabeça. Eu quero trabalhar um dia jornalismo em alguma televisão, em alguma emissora de rádio também. Eu quero fazer alguma dessas coisas. No começo, eu pensei que não fosse acontecer, porque é difícil, você tá cru. Me formei em 2019, que foi o próximo ano. Eu trabalhei um período no Blue Note, depois eu fui para uma assessoria de imprensa e logo depois pandemia. E aí fui demitida e tudo, e aí cada vez mais difícil, né? Porque aí você fala, como que eu vou me inserir nesse meio? Porque querendo ou não, é um meio fechado. É muito fechado. Então quando você consegue, e aí eu, graças a Deus, consegui, mas foi uma caminhada. Não acontece de um dia para o outro. Você é de uma área de entretenimento, que as pessoas às vezes veem isso um pouco mais de glamour. Tem glamour nessa área? Pode até ter, assim, de certa forma. Você conhece pessoas que às vezes você não conheceria em outras áreas, mas não é todo esse glamour que falam. É perrengue, é ir atrás de fonte que não responde, é marcar entrevista cair, você ter que conseguir fazer de qualquer forma. Então, tem esse glamour de, tô vendo, por exemplo, eu lembro que logo que eu entrei na Record, que aí você vai conhecer os corredores e não sei o quê, a Ana Hickman cruzando o corredor comigo. E eu falei assim, meu Deus. Já vi essa moça em algum lugar. Eu via ela quando eu era criança na televisão. E jornalistas também. Eu lembro quando eu vi o Celso Freitas.
eu falei assim, meu Deus, é uma entidade, Sim, assim, tá do 40, jornalismo. 50 anos de jornalismo, né? Então é muito legal isso, mas tem muito trabalho também, não é uma coisa fácil. Você acha que com essa abrangência que tem na comunicação, né? Você tem muita gente indo para RP, para marketing, para publicidade. Você acha que vocês estão preparados para atuar fora do jornalismo tradicional, fora de uma redação? Ou o que é necessário? Ou por que o jornalista estaria preparado para atuar nisso? Eu acho que sim, Vanderlei. E eu acho que cada vez mais hoje a gente tem que ir se atualizando. Não dá pra gente ficar naquele jornalismo tradicionalzão, careta, que era há um tempo. Eu acho que a gente tem que conseguir ir para todos os lados, tem que ser uma coisa muito multiplataforma, porque hoje cada vez mais está virando uma coisa muito internet, muito rápida, muito tudo. Acho ruim também que seja demais assim, acho que tem que ter um meio termo entre os dois, mas eu acredito que estamos indo por um bom caminho. Quando você entrou na faculdade, a rede social era, mas não era tão forte como é hoje, nem a figura do influenciador, principalmente no seu meio. Qual a importância desse profissional hoje, Letícia, na comunicação? Eu acho que tem que ser um influenciador muito bem... ele tem que ser bem estudado, assim, sabe, Vanderlei? Porque não dá pra colocar também alguém lá que não tem embasamento nenhum. Isso me incomoda um pouco também. Acho muito importante influenciadores, mas também tem que ter muito cuidado, porque, como já diz o nome, eles influenciam muita gente. Pode ser que eles influenciem para uma coisa legal ou não. Então tem que ter muito cuidado. Vou chamar esse influenciador para fazer tal coisa. Ele sabe do que ele vai falar? Ele tem esse fundamento? Ele tem certeza do que ele está falando ou é só coisa da cabeça dele? E na tua área é mais comum o influenciador? É um pouco mais comum, costumam chamar influenciadores, mas também é muito importante que ele tenha algum embasamento. Por exemplo, na televisão, eles não contratam se você não tiver um diploma. Eu fiz jornalismo, eu fiz o que quer que seja. E eu particularmente acho muito importante, porque a faculdade ela te dá um norte, né? Você pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça isso. Aí chega alguém lá que não tem fundamento nenhum, não estudou, e simplesmente caiu lá e às vezes fala muita besteira, acaba sendo um pouco frustrante. Você falou do diploma, né? E aí eu puxo para uma pergunta que é: você acredita ainda na importância da formação acadêmica para alguém da comunicação / jornalismo, com tudo isso que a gente tem visto ultimamente? Eu acredito, Vanderlei. Eu acho importante ter essa formação. É um período que você aprende muito, você consegue experimentar várias coisas diferentes. Eu, que nem a gente estava conversando, falei, vou ser jornalista esportiva. Aí eu vi que não era nada disso que eu queria. Então eu acho... Você acha que na própria faculdade você acabou descobrindo... Eu descobri. Foi na faculdade, eu vi, eu falei, não é isso que eu quero. E eu acho realmente muito importante por isso, porque você aprende, você tem um fundamento, você não vai estar falando, tirei da minha cabeça. Não, eu acho que é importante, sim. Como é que você avalia o jornalismo brasileiro de forma geral? Letícia, a diferença entre a época que você entrou na faculdade e 10 anos depois, né? Ele mudou bastante, né, Vanderlei? Eu acho que hoje o jornalismo ele tem que tomar muito cuidado com fake news, porque é o que mais tem por aí. Mas eu acho que ele evoluiu bastante. Ele evoluiu, eu acho que agora talvez ele esteja um pouco menos polarizado do que a gente viu nos últimos anos. Mas assim, quando a gente fala de fake news, imediatamente a nossa cabeça acho que vai mais para a política. Na sua área, isso é também comum? É comum. Não é só na política que acontece. Às vezes falam alguma coisa que é mentira de um apresentador ou de uma celebridade lá que não tem nada a ver. Nada a ver. Levam histórias que são absurdas, que aí quando você vai conversar com a pessoa, vai entender o que está acontecendo, você vê que não é nada daquilo. E no que a rede social vem para ajudar ou para prejudicar, por exemplo, a questão da inteligência artificial? Não sei se você utiliza isso. Eu acho que a inteligência artificial ela pode ser boa, em alguns casos, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque não dá pra gente ficar preguiçoso, por exemplo, na forma de pensar. Eu acho que ela ajuda, tô com dificuldade em alguma coisa, que ela pode ser útil sim, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, não só nisso de, tô com dificuldade para escrever alguma coisa, mas, por exemplo,
músicos. Você coloca lá, o ChatGPT escreve uma música, ou coloca a voz de alguém que é conhecido. E eu acho isso um absurdo, porque as pessoas estão aí há muito tempo fazendo o trabalho delas, produzindo, e aí vem uma máquina e tira tudo, e usa a voz, sem o consentimento do artista, então... Como é que vocês têm trabalho? Você trabalha tanto como na televisão, como jornalista, mas você também é produtora musical. Que cuidados vocês têm? Como é que está sendo discutido isso? Quer dizer, olha, isso pode, isso não pode? Porque é uma coisa que me angustia também. É uma coisa que, por exemplo, no quesito Donato, foi uma polêmica, não sei se você chegou a ver, quando passou um comercial da Elis Regina com a Maria Rita, que ela foi colocada... Da Volks. E aí, lembro de conversar com o Donatinho, e ele falou assim, o meu pai dizia, não quero nada disso, a gente não autoriza, porque realmente não é a pessoa, mas a pessoa já foi. E ela deixou a obra dela, deixou gravada em disco, deixou em entrevistas, deixou shows. Então, por que você vai colocar aquela pessoa que não tem mais lá? Entendeu? Por que você vai colocar uma máquina para colocar a voz ou para escrever uma música parecida? Não... É algo que vocês não fariam no caso da obra do João Donato, de jeito nenhum. Você já falou do João, né? Quer dizer, talvez um dos maiores, um dos monstros da música popular brasileira. Acho que todo mundo, né, deve ter tocado com ele e tal. Você estava falando isso antes, Caetano, Gil. É bastante significativo na sua vida, musicalmente. Eu não sei se você, quando entrou na faculdade, tinha essa gama musical. Eu tinha, mas aí eu lembro de ter um pouco de vergonha, porque aí todo mundo falava assim, Letícia, mas você só gosta de música de velho? Só gosta de ir nessas coisas? Então muita gente me dizia isso. Aí teve uma hora que eu falei assim, é disso que eu gosto. Pra mim não importa se é música de velho. Mas isso vem de onde, Letícia? Dos meus pais. Meus pais sempre ouviram música brasileira em casa, meu pai principalmente, sempre me incentivou a buscar coisas novas, assim, que eu gostasse de música. E aí foi? Nunca mais parou. Como é que você divide o seu trabalho entre a produção musical com o João, que é seu marido, e como é que você divide o trabalho na televisão? Na televisão é uma loucura, né? É a semana toda, então tem um horário comercial. Quando eu tô lá 100% para isso, tanto internamente quanto externamente, as nossas pautas e tudo. E o trabalho com o João acaba sendo mais pontual, porque tem shows, acontecem mais aos finais de semana, às vezes ele vai viajar, quando eu posso vou viajar junto, se não, faço uma coisa meio à distância, como que eu posso ajudar. O João, herdou do pai isso eternamente, quer dizer, ele também é produtor musical? João é músico, produtor, produz aí vários artistas da nova geração também, tá com um trabalho bem legal. Eles lançaram, infelizmente o Donato pai não pôde ver, mas no último ano, o Sintetiza 2, que é o segundo disco que eles fizeram juntos. Então... Que avaliação você faz da nova MPB? Né? Eu tenho acompanhado um pouquinho, não conheço todos os nomes, mas eu tenho visto muita coisa boa. Que avaliação você faz? Eu gosto, mas eu acho que a música hoje, Vanderlei, no geral... ela se faz muito para ser uma coisa de momento. E eu não gosto disso. É uma coisa para tocar na rádio, ganhar dinheiro e acabou. Sabe? Às vezes as letras só falam de uma coisa, né? Não tem uma coisa mais profunda. E eu acho que muita gente acaba se vendendo por conta da indústria. Porque eu só tenho que fazer uma coisa que seja vendável e não o que eu realmente acredito. Isso é uma coisa que eu sempre digo pro João, que eu admiro muito nele, que ele não se vende. Quando ele faz uma coisa, ele faz algo que ele acredita. Sabe? E não importa o que os outros, eu acho esse som estranho. Não, ele faz uma coisa que ele realmente acredita dentro dele. O público jovem tem interesse nessa música brasileira mais nova, por exemplo? Tem, eu acho que tem. Não sei se tanto MPB assim, mas eu acho que tem, sim. Tem. Eu não vou nem te jogar isso, né? Que você tivesse fazer uma escolha entre produtora musical e jornalismo. Você acha que você consegue abranger os dois de forma significativa? Eu acho que eu tendo mais, Vanderlei, pro jornalismo. Apesar de adorar essa coisa da produção,
eu tendo mais pro jornalismo mesmo, que é uma coisa que tá em mim desde sempre. Uma coisa que, assim, brilha meu olho quando eu vou fazer, sabe? Você tem contato com parte da sua turma, evidentemente. Em que área que eles foram? Depende muito. Tem gente espalhado. tem gente que tá em assessoria, tem gente que tá em TV, tem gente que abandonou o jornalismo, foi fazer medicina, administração, então é bem dividida. Vocês entram muito jovens, né? Eu fiquei interessada em quem foi fazer medicina. A Priscila? A Priscila foi fazer medicina. A Priscila foi fazer medicina. Vocês entram muito jovens. Se você tivesse que dar um conselho para aquela Letícia lá daquela palestra em relação à faculdade, em relação à formação, em relação à carreira, o que você diria para ela com 18 anos? Aí eu diria para ela ficar calma, para ela ter paciência, que as coisas elas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer. Não dá pra gente querer cortar o caminho. Tem que passar pelo que tem que passar e ir com calma. Você acha que você escolheu a profissão correta? Acho. Não escolheria outra coisa. Não me vejo fazendo outra coisa. Então não tem um arrependimento em ter escolhido o jornalismo com todas as mudanças da profissão? Com tudo. Eu acho que é uma profissão que desgasta a gente às vezes. Você tem que se manter muito neutra quando às vezes não é o meu caso, mas quando é uma pauta mais pesada ou quando você vê algo absurdo, você tem que se manter completamente neutro. Então é uma profissão desgastante, mas eu gosto bastante. Né? Se houver uma mudança, Letícia, por alguma razão, você se sentiria preparada em ir para outra área? E não a cultura e entretenimento, por exemplo? Sim. Eu acho que realmente a cultura e entretenimento são as coisas que eu mais me identifico, mas que eu conseguiria ir para outra área. Que bom, a gente fica feliz e ficamos felizes também por saber que, primeiro, que pela influência, né, de você ter escolhido jornalismo, segundo, ter escolhido Mackenzie, e terceiro, pela formação que a gente talvez tenha colaborado para você e para a sua turma, né, nesse processo todo. Obrigado por você ter vindo. Obrigada, Vanderlei. Muito feliz de estar aqui com vocês e obrigada por tudo que você já fez, pela ajuda que você me deu durante a faculdade, a vida. Eu que agradeço a sua presença. Obrigado. Obrigada. Viu?